Ao longo deste segundo turno, Lula e Bolsonaro percorreram o país tentando alcançar mais eleitores e também estimular um possível aumento na rejeição do adversário. De acordo com o levantamento feito pelos jornalistas da CNN, Gabriela Giraldelli e Luiz Felipe Pereira, o candidato petista esteve em pelo menos 16 cidades e o atual presidente, que tenta a reeleição, visitou 20 municípios. Mas nós vamos te mostrar agora os municípios que receberam visita de ambos nesta campanha do segundo turno. Por que será, hein? Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Guarulhos, Teófilo Otoni, Juiz de Fora, Belford Roxo e São Gonçalo. Cidades, é claro, todas do sudeste do país. Vou chamar o Leandro Rezende. Leandro, a gente que acompanhou você então mais ainda, né? A presença de um candidato, do outro candidato, mexe com aquela cidade, né? Mexe com a área metropolitana, o entorno, isso é verdade. Mas e aquela que não recebeu, de repente, o presidente, gostaria, uma cidade importante também, você acha que acaba mexendo no voto, tanto a que o candidato vai e tanto a que o candidato não vai? Olha, Sidney, nesse caso do segundo turno, né, tem algumas cidades que tanto o Bolsonaro e o Lula visitaram que são interessantes para essa disputa, né? A Luciana leu há pouco para a gente as cidades, né, da apuração dos nossos colegas que os dois visitaram. Vou destacar duas aqui do Rio de Janeiro, porque são cidades que têm lógicas políticas bem interessantes. Vou citar aqui São Gonçalo e Belford Roxo, né? São Gonçalo, a gente está falando do terceiro maior colégio eleitoral do estado do Rio de Janeiro, tem 670 mil eleitores e houve uma disputa entre Bolsonaro e Lula pelo apoio do prefeito nesse caso de Belford Roxo, né? Belford Roxo, que houve essa disputa pelo apoio do prefeito, né? Que o prefeito, este Vaguinho, que esteve com o Bolsonaro, esteve com o Lula no mesmo dia e acabou decidindo por apoiar o ex-presidente. São Gonçalo, agora sim, falando dessa cidade de 670 mil eleitores, é uma das mais importantes da cidade, do estado do Rio de Janeiro, né? São Gonçalo, uma cidade que passa por muitas dificuldades, mas que teve uma disputa municipal em 2020 que já deixou muito clara a polarização que estava nesse local. E não é à toa, né? São Gonçalo é tão importante assim que Lula e Bolsonaro foram lá atrás desses votos dos gonçalenses, né? Em 2020, a virada do candidato bolsonarista sobre o candidato petista foi assim, na reta final, e foi uma diferença muito curta nos votos. Então, é uma cidade que tem um eleitorado dividido que conseguiu aí atrair a atenção tanto do Lula como do Bolsonaro, né? Essas duas do Rio de Janeiro não foram à toa que foram buscadas aí tanto por Lula como pelo atual presidente, né? Que ontem, inclusive, deu um giro grande pela Baixada Fluminense e pela capital aqui do Rio de Janeiro também. Agora, Uribe, eu vou até pular as capitais, óbvio, né? Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. Óbvio que os candidatos estariam lá nas capitais importantes do Sudeste. Mas Teófilo Otoni, Juiz de Fora, Guarulhos, por quê? Olha, as duas cidades mineiras porque foram cidades Lula-Zema, ou seja, que votaram em Luiz Inácio Lula da Silva para a disputa nacional e votaram em Romeu Zema. Então, Luiz Inácio Lula da Silva tem dois prefeitos petistas à frente das duas cidades, foi para tentar manter essa dianteira. De outro lado, Jair Bolsonaro tentar compensar com a aliança de Romeu Zema, trocar um pouco essa chavinha nas duas cidades. Houve essa tentativa, Jair Bolsonaro foi muitas vezes a Minas Gerais, sempre com Romeu Zema a tiracolo, justamente nesse objetivo de virar votos. E aí vem nosso clichê que sempre falamos, quem ganha em Minas Gerais, desde 1989, ganha as eleições nacionais e para Jair Bolsonaro virar votos, ele precisava ter uma dianteira em Minas Gerais. É por isso que ele apostou em alguns municípios onde você teve essa jogada Lula-Zema, na tentativa de fazer com que a influência de Romeu Zema também vire votos para Jair Bolsonaro. Inclusive, Teófilo Otoni se tornou a cidade mineira preferida de Sidney Rezende. Nós estamos, inclusive, combinando de viajar a Teófilo Otoni assim que acabar as eleições. Essa sua última explicação, Uribe, me pareceu a de todas a mais convincente.